repente isso aqui está até gerando uma terceira, uma quarta, uma quinta doença. Isso acontece? É comum? Isso é muito frequente. É a iatrogenia associada a medicamentos. É muito comum, o idoso ele chegar para mim com uma polifarmácia, que é a prescrição de 5 ou mais medicamentos, isso é comum. E com vários efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, assim, claramente serem por conta de um medicamento que ele está tomando. O que é muito clássico, e inclusive deve atrapalhar vocês, é a hipotensão ortostática. Sim. A frequência cardíaca aqui mensurado não é verdadeira por causa do uso de medicamento. Tem que ser ou com frequencímetro, né? Por causa do efeito do medicamento. Viu, doutor? E essa polifarmácia, às vezes, é ele mesmo que cria para ele, não é verdade? Ele conversa com um amigo que está tomando um remédio e daí ele acha que aquele remédio vai fazer diferença e ele toma um remédio. Isso, às vezes, propaganda na TV. Minha mãe faz isso. Tem uma gaveta que eu Você falou por experiência própria, então. Cara, eu abro a gaveta e falo, mãe do céu, mãe, o que... Não dá, cara, não dá. Tem remédio para tudo, né? Tem solução e remédio para tudo. E nisso o paciente ele vai entrando na cascata de iatrogenia. E a hipotensão ortostática também, o que acontece? Aumenta muito a chance de quedas. Por quê? Quando o paciente se levanta, a pressão sistólica, né, que é a primeira pressão, ela cai. Ou a diastólica. E quando ele se levanta, ele fica tonto. E cai. E aí entra, né, as fraturas de fêmur. E tem uma ansiedade que é muito associada ao medo de cair. Isso deve ser frequente também para vocês. Isso daí até provoca quedas, né? O medo de cair provoca quedas. O medo de atravessar a rua, o medo de subir no ônibus. E isso é associado a isolamento social. O idoso ele não tem vontade de sair de casa porque ele tem medo de cair. Perda de qualidade de vida, porque é aquele medo o tempo todo, até de sair da cama, né? E isso tem tratamento. Então, é importante vocês que são educadores físicos estarem atentos em relação a isso, caso esse paciente chegue a vocês, principalmente para quem atende em domicílio, porque geralmente esses pacientes, eles são atendidos em domicílio. Começa lá. E com poucos exercícios, e exercício que pode ser feito até na cama. Exato. Dentro do quarto, daí você vai trazer para a sala, daí você já pode estar trazendo no hall do prédio, e você fala, agora, vamos para uma academia? Vamos. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo e fala, olha, o que o Evandro está falando é minha história. Entendeu? Vocês falaram de incontinência urinária. Hoje eu atendi um cliente nosso, que ele falou, Evandro, eu fiz o exercício, melhorou muito, e eu não uso mais fralda. E ele parou de fazer uns exercícios e ele falou, Evandro, eu estou percebendo que não está dando tempo de chegar no banheiro. Vamos voltar a fazer aquele exercício? Olha que então, isso é um prêmio, ele percebeu cara. O exercício que funciona para ele e aí isso é individualizar o treino, né? Perfeito, e você viu que o Santarém tem razão, né? Da nosso primeiro podcast. Tudo faz musculação que sara tudo, né? Porque assim, né? Musculação força, resolve o problema do idoso, porque qual é o problema? É perda de massa muscular. Né? A partir lá dos 30 anos vai perdendo até os 50, 10%, depois cada década de vida mais 10%, a força vai indo embora, vai ganhando gordura, vai ficando mais pesado, e aí é menos carga, é mais carga, menos motor, dificuldade para subir escada, dificuldade para carregar uma sacola. Cara, eu fico pensando assim, né? O quanto deve ser doído, o quanto deve ser doloroso para o idoso que não consegue carregar o neto, né? Tem medo de carregar o neto porque tem medo de cair, cara. Exatamente. E olha só, vocês falaram de um banheiro, essas coisas, tem um dado que é bem legal, que às vezes as pessoas elas não se tocam, mas pra gente aqui, nós que somos jovens, né? Qualquer pessoa, pra gente levantar ou levantar do vaso, ele vai recrutar 70% da massa muscular dele para ele só fazer o trabalho de levantar. Só que uma coisa é 70% para nós que temos nossa massa intacta, outra coisa é para uma pessoa que não tem, recrutar 70%.